Hoje, você vai conhecer a história de um homem que caminhou tão perto de Jesus que seu coração pulsava em sintonia com o do Mestre. Ele não foi conhecido por sua força física, nem por sua eloquência diante das multidões. Não era um guerreiro que empunhava espadas, nem um orador que atraía aplausos pela beleza das palavras. Sua grandeza não estava no poder humano, mas em algo muito mais profundo. Um coração que aprendeu a permanecer perto de Jesus, a ouvir seu coração e a traduzir em amor tudo aquilo que viveu ao lado do Mestre. Não era o mais ousado nem o mais destacado entre os discípulos, mas foi chamado por um título único, singular, inesquecível: o discípulo amado, João, filho de Zebedeu, pescador da Galileia. Um jovem comum que tinha um temperamento intenso, um coração apaixonado, e que ao lado de seu irmão Tiago, recebeu de Jesus o apelido de Filho do Trovão. Imagine esse apelido. Jesus via neles uma energia quase explosiva, uma chama que precisava ser moldada, domada, transformada. João era assim, forte e intenso em suas convicções. Carregava no peito uma chama que ardia sem cessar. Sua juventude transbordava energia, e muitas vezes essa força vinha acompanhada de ansiedade, de pressa em agir, de impetuosidade que o fazia falar ou reagir antes de pensar. Ele era chamado, junto com seu irmão, Tiago, de Filho do Trovão, não por acaso. Seu temperamento explosivo refletia um coração inquieto, ávido por ver justiça, desejoso de defender com paixão aquilo em que acreditava. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo fogo, que poderia destruir, seria transformado pelo Mestre em luz e amor. No entanto, foi exatamente esse coração ardente que o aproximou tanto do amor de Cristo. Em sua juventude, João buscava grandeza. Momento. Ele e Tiago chegaram a pedir para se sentar à direita e à esquerda de Jesus em seu reino. Mas pouco a pouco, os anos ao lado do Mestre foram refinando sua alma, esculpindo sua essência. O trovão se transformava em ternura. O filho do ímpeto se tornava o discípulo da intimidade e ela estava lá, no Monte da Transfiguração, vendo o rosto de Jesus brilhar como o sol. Estava lá, quando a filha de Jairo voltou à vida. João viu com os próprios olhos o impossível acontecer diante dele. A casa, antes tomada pelo choro e pelo desespero, foi transformada em palco de esperança. Ele caminhou pelos corredores silenciosos, sentiu o peso da dor daquela família e, de repente, presenciou o momento em que Jesus segurou a mão da menina e disse: "Talita cumi, menina, levanta-te." João jamais esqueceu aquele instante. A palidez da morte deu lugar ao rubor da vida, e o pranto de luto se transformou em lágrimas de alegria. Foi ali que João aprendeu mais uma vez que nada é impossível quando se está diante daquele que é a própria vida. E também esteve no Getsêmani, na hora mais escura, quando o Mestre suava gotas de sangue. João nunca se afastava, sempre perto, sempre presente. João não era apenas um discípulo que caminhava ao lado de Jesus, ele estava em todos os momentos, nos grandes e nos pequenos, nos gloriosos e nos dolorosos. Sentava-se próximo ao Mestre nas conversas íntimas, ouvia de perto palavras que poucos compreendiam, descansava reclinado em seu peito na última ceia, como quem buscava segurança e refúgio. Quando outros se afastavam por medo ou dúvida, João permanecia. Ele estava no Getsêmani, ainda que sonolento. Estava aos pés da cruz, quando quase todos haviam fugido. E foi ele quem correu ao sepulcro vazio, movido por esperança e amor. Sua presença constante revelava mais do que coragem. Revelava devoção. Mas talvez o momento que definiu sua identidade para sempre tenha sido naquela noite, na última ceia. Enquanto os outros discípulos conversavam, discutiam, perguntavam, João se inclinou e repousou sua cabeça sobre o peito de Jesus. Você consegue imaginar isso? Ouvir o coração do Filho de Deus batendo, sentir o calor do Mestre de tão perto. João experimentou essa intimidade. E é por isso que ele ficou conhecido como o discípulo amado. No Calvário, quando a escuridão parecia engolir o mundo e quase todos haviam fugido, João permaneceu. Os gritos da multidão ecoavam, o chão tremia com a dor. Mas ele não se afastou. Enquanto os discípulos se dispersavam tomados pelo medo, João estava lá, aos pés da cruz. Com os olhos marejados, viu o sangue escorrer,
ouviu as últimas palavras do Mestre e sentiu o peso do silêncio que se aproximava. Foi o único dos 12 que não abandonou Jesus naquele momento decisivo. Ao lado de Maria, ele permaneceu firme, mesmo com o coração despedaçado, testemunhando de perto o maior ato de amor da história da humanidade. João não apenas viu a cruz, ele a carregou em sua alma. Entre os gritos da multidão, entre o sangue e a dor, entre a escuridão e o luto, ali estava ele, firme. E foi para ele que Jesus, em meio à agonia, confiou o maior dos tesouros, sua própria mãe. Eis aí tua mãe. Maria não ficaria sozinha. João não ficaria órfão. Havia agora um vínculo eterno, salado na cruz. Depois da ressurreição, João correu ao túmulo junto com Pedro. Pedro corria com a força do desespero. João corria com a leveza do amor. Chegou primeiro, mas esperou. Esse é João, rápido no coração, paciente no espírito. E os anos passaram. Aquele jovem pescador da Galileia se transformou em apóstolo. De trovão à ternura, de intensidade à profundidade, ele foi testemunha ocular dos maiores milagres, mas foi também escritor dos maiores segredos. O evangelho que leva seu nome não é apenas uma narrativa, é uma janela para a eternidade. Enquanto os outros evangelhos contam os fatos, João revela o coração. Ele escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. João viu além da superfície. Ele mergulhou no mistério do Cristo eterno, o Cordeiro, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, e já idoso, exilado na ilha de Patmos. Quando seus cabelos já estavam brancos e seu corpo cansado, João recebeu a revelação final. Foi ele quem viu o céu se abrir, quem ouviu trombetas, quem contemplou o trono de Deus e registrou o livro do Apocalipse. Que contrast! O jovem filho do trovão agora era o ancião da esperança, o discípulo amado, agora profeta do fim. Mas em tudo, uma mensagem ecoava em seus escritos: filhinhos, amem uns aos outros. Esse era o coração transformado de João. Ele entendeu que, acima do tudo, o que define um verdadeiro discípulo não é a ousadia, nem a força, nem a posição, é o amor. E hoje, a história de João nos desafia. Será que temos buscado estar tão perto de Jesus a ponto de ouvir o seu coração? Será que temos vivido não para aparecer, mas para permanecer? João nos ensina que ser discípulo amado não é sobre ser o favorito, mas sobre ser aquele que decide estar perto, fiel, constante, até o fim. E a mesma voz que moldou João é a voz que hoje chama você. Talvez você se sinta pequeno, inseguro, sem forças. Talvez carregue falhas do passado, marcas de escolhas impensadas, mas lembre-se, Jesus transforma trovões em ternura. Ele pega corações impetuosos e os enche de amor. Ele pode fazer de você também um discípulo amado. Então, enquanto você ouve essa história, deixe seu coração descansar no peito de Jesus. Ouça a batida suave da eternidade. E nunca se esqueça, você também é profundamente amado por Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história bíblica como esta. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram que em Cristo nós também somos discípulos amados.